Deixa eu voltar aqui para as nossas pautas do dia e o grande assunto foi a volta do X. Pois é, ele voltou a operar aqui no Brasil, todo mundo já deve estar acessando de volta. O que permitiu foi uma manobra aí feita pelo Elon Musk. A rede social agora passou a usar um serviço de segurança de acesso a endereços IP, um protocolo de internet na nuvem. Essa mudança foi aplicada em uma atualização do aplicativo liberada na noite passada. E com essa atualização, o X mudou a forma de atuar e contornou o bloqueio. Queria te ouvir, Consta, começar contigo sobre a volta do X ao Brasil. O Elon Musk parece que deu um nó no Alexandre de Moraes, né? Driblou o ministro. Foi mexer com um cara que dá marcha ré em foguete, né? Olha, o Olavo de Carvalho tinha razão, né? Chegará o dia, 2016, em que a internet se tornará a maior ameaça à ditadura brasileira e o governo desesperado tentará de todas as formas regular e censurar, mas falhará miseravelmente, né? Então, o Elon Musk foi lá, mudou o IP do Twitter antigo, do X, colocou no Cloudflare, que alguns estão dizendo aí, especialistas, que corresponde a cerca de 70% do volume da internet no Brasil, tudo que é banco, até instituição do Estado, da Justiça, usa esse mecanismo, né? E a melhor analogia que eu vi, Brown, é que a Anatel tinha que ir lá puxar um plug, né? E agora ela tem 300 e poucos canais aleatórios que ficam mudando para impedir justamente as invasões e tudo, e é onde está o X agora. Então, para efeitos práticos, o brasileiro que estava acovardado, que estava com medo, que não estava usando o VPN, com medo da multa de 50 mil reais do ditador, né, se viu, de repente, livre. E isso é importante porque dá aquele gostinho, né? Você dá a bala para a criança e tira. Então, os brasileiros puderam lembrar o que é a simples liberdade de você ir até a praça pública se manifestar. O Brasil já está tão insano e avançado na censura que não tinha mais isso, a menos que você fosse lá para as redes, onde está lá a Vera Magalhães e o imitador de Foca e companhia, que não tem mais ninguém, né? Então, isso foi muito importante. Eu não sei o que está acontecendo exatamente, que a minha conta, do Paulo Figueiredo, da Ludmilla, do Alan dos Santos, do Monark, voltou a aparecer como retida. Então eu não sei o que está acontecendo, se é um problema de transição desses dados todos para o Cloudflare, não sei. Eu não sou alguém que entende de TI. Eu sei que me chamou a atenção minha conta aparecer retida aí de todos esses. Mas foi um drible da vaca, foi um golpe de mestre, né? Foi um checkmate, talvez. O que o Alexandre vai fazer agora? Derrubar a Cloudflare, que derruba a internet praticamente no Brasil, né? Então, de novo, o Alexandre de Moraes foi longe demais, mexeu com muita gente importante. Hoje, alguns congressistas, sob a liderança da Maria Elvira Salazar, mas também o Chris Smith, o Scott, assinaram uma carta muito dura ao Blinken, pedindo que o governo Biden, o governo americano, revogue, cancele o visto de Alexandre de Moraes. Quer dizer, olha o negócio. Ela já tinha apresentado ontem mesmo um projeto de lei para que censores como o Alexandre de Moraes, que perseguem cidadãos americanos, não possam mais pisar no país. Então a coisa está escalando. Imagina se o Trump volta à Casa Branca. Como é que fica a situação? Vai ter ministro do Supremo que não vai poder vir para Key Biscayne, aqui pertinho de mim, para apartamento multimilionário. Vai ter que se contentar com Caracas, com Havana. Então a coisa está escalando. E a situação dos censores não está fácil, porque é difícil você controlar a internet. É muito difícil. Né? É quase como tentar enxugar gelo. A coisa encontra o seu caminho ali. Né? Então é uma notícia feliz, é uma notícia boa. Liberdade de expressão é a liberdade mais básica que existe e está tão destruída no Brasil por conta de Alexandre e seus cúmplices, né? O Elon Musk é uma espécie de libertador. O triste mesmo é ver jornalista, entre aspas, tipo Daniela Lima na Globo News, dando a notícia com muita tristeza e querendo lembrar a todos que está proibido ainda acessar o Twitter, o X. Quer dizer, é um negócio impressionante. Vai ter espírito de gado, vai ser vassalo assim lá em Cuba, né?
Agora, Fabi, será que a situação já está definida ou ainda pode haver algum tipo de resposta do Supremo Tribunal Federal? Porque tem esse fator que o Consta lembrou, né? O serviço, agora onde o X opera, também abriga os órgãos públicos. Então, se houver a derrubada, compromete tudo isso. Será que o Supremo Tribunal Federal, que já foi tão longe nessa história, ainda pode dar esse passo? Ou agora o X está garantido, hein, Fabi? Bom, diz a Rede Globo, né, o Globo noticiou que a Anatel já estava na tentativa de fazer, eu dou risada, gente, porque é realmente muito absurdo, né, de notificar as empresas, entre elas a Cloudflare, para tentar, né, tomar as providências devidas, mas eu fico tentando entender a cabeça desses ministros, que são, no fundo, advogados como eu, que entende patavinas, como eu também não entendo, né, dessas questões técnicas de internet, e fico me perguntando, só que eu ainda tenho o benefício de ter amigo legal que não tem raiva de mim, né, que a gente pergunta, as pessoas respondem, né, então a gente sabe que primeiro, ninguém está fazendo nada ilegal aos usuários aqui que estão entrando normalmente, porque realmente abriu, né, essa possibilidade. Eu já testei, gente, no meu Twitter, e pedi para minha amiga que está lá na Grécia testar, viu, Constantino, essa questão aí das suas contas, o pessoal bloqueado, a galera lá com o VPN que está lá na Grécia testou e viu que as contas de vocês aparecem. Então, a limitação, para entenderem como é real essa porta aí do Brasil, que se abriu através, né, dessa mudança de, sei lá, DNS, aí o termo técnico eu não sei, eu sei que o negócio está funcionando e volta, então, esses bloqueios, essas contas para nós aqui que entramos pelo aplicativo e não estamos fazendo nada de legal. E aí eu queria colocar, né, que se ainda houver um ordenamento jurídico, se a gente ainda puder apelar para essas questões, né, tem um efeitinho aí que se chama erga omnes e ninguém foi citado nesse processo. Então, eu me sinto, assim, essa questão de liberdade, Constantina, é exatamente assim, porque a gente sabe que a probabilidade, talvez, do ministro, seria, o ministro e seu gabinete, seus jagunços, seria citar as pessoas, né, de forma inversa. Então, pega-se pessoas que usam o nome real e o rosto real, lá no Twitter, e talvez sirva de exemplo se ousar twittar. Então, essa é a grande questão, né? Eu já olho com olhos de realidade. Mas aí eu espero ter, ao menos, né, o poder aí de questionar diante do devido processo legal, né, diante de coisas básicas, né, porque realmente hoje, gente, eu tuitei e com alegria, porque isso, aí só a gente passa a valorizar coisas tão simples, né, eu me senti fora do mundo, não podendo falar de coisas importantes que estavam acontecendo no mundo, né, como recentemente a gente teve as questões no Líbano e etc., então, é olhar o mundo na janelinha, é coisa de ditadura. Eu espero que o brasileiro entenda, tá? Entenda que ordens ilegais, de fato, não deveriam ser cumpridas. Eu entendo o medo, entendo, juro que eu entendo. Mas está na hora da gente também colocar esse passo de confiança de que juntos nós somos mais fortes e não é nada irregular nem ilegal, né, gente? Nós somos pessoas comuns, apenas exercendo o nosso direito constitucional à liberdade de expressão. Fala, Salles. A turma já falou tudo aí, eu acho que é isso mesmo. Vamos ver. Não sabia que já podia twittar. Estou sabendo agora aqui no programa. Eu vi o Zum Zum aí que estava liberado, mas eu entendi que está proibido mesmo assim, mesmo que tenha, por um problema técnico, esse troço esteja liberado para twittar. Porque eu quero saber se pode ou se não pode. Eu também não quero tomar um boleto de 50 conto em casa, né? Então, tirar essa dúvida aí. Sobre esse ponto, Salles, a decisão, pelo menos esse é o meu entendimento, a Fabi é advogada aqui da mesa, ela nos ajuda, mas a decisão previa multa de 50 mil para quem usasse o VPN para acessar. Como você está acessando normalmente sem o VPN, foi uma manobra lá que o Elon Musk fez, então você está imune à multa. É isso, Fabi? Confere? Sim, a decisão fala exatamente isso, ou fala de subterfúgios tecnológicos. Né? Então, não existe subterfúgio tecnológico algum. Né? Eu simplesmente abri o meu aplicativo no meu celular, que eu paguei, né? Minha continha aqui também, que é minha, pessoal. Entrei e o aplicativo está aberto. Não fiz nada, absolutamente nada. Né? Só realmente estou no Brasil e tuitei. E por conta disso. E eu não acho que Elon Musk tenha feito essa migração
por conta do Brasil. Eu acho que ele tem o direito, né, de proteger os dados dele e fez isso de uma forma macro e pegou aqui, né, porque aqui é paizinho tupiniquim, infelizmente. Aí pega, né, o pessoal que não entende patavinas, como eu falei, eu me coloquei nesse cesto, eu entendo nada disso, eu só entendo de direito. Então, eu abri meu aplicativo, ele entrou. Cadê a obstrução? Né? Como eu não fui intimada de nada e nem pretendo ser, viu, ministro? Não continua assim. Tá ótimo ficar sem ser citada de nada, porque realmente eu não vejo nem modalidade criminosa, né? Mesmo porque eu só não sei o nosso trabalho aqui, o nosso programa. Espero que isso não seja proibido. Então, é mais ou menos isso que eu entendo. Fabi, Mas o meu entendimento, Brau, não é o do ministro. corroborando com a questão de que não foi para atingir o Brasil, teve gente falando que acha que foi realmente a mudança da sede para o Texas, né? E que aí eles fizeram esse movimento. Eu não sei, eu adoraria imaginar o Elon Musk entre mexer com neurosistema numa das empresas, fabricar o carro elétrico mais popular do mundo, dar marcha ré no foguete, que ele ainda encontrou tempo para fazer uma jogada de xadrez poderosa contra o Voldemort, né? Então, eu quero continuar acreditando que ele fez para trucar o Alexandre de Moraes mesmo, porque é divertido demais imaginar isso e está circulando nas redes sociais, né, o vídeo do encontro que o Alexandre de Moraes marcou com os seus jagunços depois disso, né, com aquela cena impagável, talvez o maior meme da história, né, a cena do filme A Queda, com Hitler, né? Então já está circulando aí nas redes sociais o encontro, o Alexandre de Moraes muito transtornado com o fato de se sentir impotente diante da sua ordem que não tem como ser obedecida. Muito bem, deixa eu mudar de assunto, vamos falar das queimadas, continua, né, o drama das queimadas pelo Brasil e é um problema generalizado, não de um estado ou outro, de praticamente todo o país. O presidente Lula se reuniu com os chefes de poderes, o governo está defendendo liberação extraordinária de gastos, Lula pediu a aprovação de um pacote de medidas legislativas ao Congresso Nacional para conter os incêndios. E aí vamos aproveitar a presença do Salles aqui com a gente para ouvi-lo sobre esse cenário todo. Afinal de contas, Salles, quanto tem de incompetência do governo nessa história? O que é que tem de fatores climáticos? Queria que você elucidasse um pouco para a gente esse quadro. Bom, primeiro não há dúvida que tem problema climático. Está seco, não chove, né? Um vento desgraçado. Então, espalha fogo, né? Isso é evidente, e é o problema climático que nós também tivemos em 2020. Então, reputar a situação atual aos problemas climáticos, diferentemente do que eles faziam lá atrás, né? Alguns acadêmicos, alguns jornalistas, alguns pessoal da esquerda caviar aí e tal, a turma lá que eu citei agora há pouco com o Ramage aqui, a turminha Leblon, Ipanema e companhia, hoje em dia eles falam assim, não, o problema não é da Marina, nem do Lula, o problema é que as mudanças climáticas, inclusive culpa desses negacionistas do Bolsonaro, do Trump, do Salles, não sei o quê. Olha só, os mesmos problemas climáticos que tem hoje, a gente tinha em 2020. O mesmo tipo de coisa. Você pode ter uma discussão sobre se está mais quente, se não está mais quente, mas a estiagem, por exemplo, que nós enfrentamos em 2020, isso é uma questão pluviométrica, está lá no site do INPE, não precisa nem acreditar que é uma coisa conspiratória ou não. Pluviometricamente falando, 2020 foi pior do que agora. Portanto, se alguém pode se valer da discussão de culpa do clima, esse alguém somos nós. Então, para começar a zerar o papo, para cortar esse papo furado de que o problema agora é climático e lá atrás era porque o Bolsonaro é de direita. Então, começa daí para cortar esse papo furado. Segundo, nós fizemos, em pleno governo Bolsonaro, que diziam que era o desmonte ambiental, né, a destruição da máquina de fiscalização, blá, 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 blá. Em pleno governo Bolsonaro, nós fizemos muito mais contratação de brigadistas, que são essas pessoas que são essas frentes de trabalho que são contratadas temporariamente para ajudar no combate ao incêndio. Então, para além dos funcionários públicos de carreira, de IBAMA, ICMBio e os corpos de bombeiros estaduais e tudo mais, você contrata os brigadistas e treina esses brigadistas num período fora do período seco, para quando chega no período seco, eles já estarem capacitados para atuar. Pois bem, nós fizemos mais contratações de brigadistas no tempo correto, ou seja, com a antecedência necessária, do que este governo atual que é dito ambientalista, o da Marina. Quando você olha, isso tudo está no site de transparência, quando você olha, eles contrataram menos gente do que nós e mais em cima da hora, portanto, com menos tempo para treinar.
Então, esse é um outro dado. Além disso, horas de voo, você contrata um bolsão de horas de voo, um volume, um pacote de horas de voo, tanto para helicópteros no auxílio ao combate às queimadas, quanto de aviões, isso chama-se, são os aviões modelo Air Tractor, são aqueles que jogam água, né, igual de pulverização, aliás, são os de pulverização da agricultura, só que você usa aquilo numa estratégia diferente para atacar os incêndios. Acontece, e neste aspecto, nós contratamos lá em 2020 mais horas de helicóptero e de avião do que também agora o governo Lula, o Ministério da Tartaruga. Então, o fato é que nós fizemos mais do que eles. Fizemos muito mais num cenário de menos queimada do que eles estão enfrentando agora. Ou seja, eles têm mais queimadas com menos ações. Nós tínhamos menos queimadas com mais ações. E ainda assim, na nossa época, uma chuvarada de críticas, né? Salles está pondo fogo não sei aonde, Bolsonaro é o Bolsonaro e tal. E agora não. Agora, olha, a mudança climática está muito difícil, tem crimes e tal, estão pondo fogo. De fato, estão pondo fogo. Tem gente que põe fogo malandramente? Tem. Mas eu sinto dizer para o governo do PT que a maioria dos que põem fogo malandramente ou criminosamente são gente dessas facções criminosas tipo MST, Frente Nacional de Luta, Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, que fazem isso por vários motivos, inclusive para chantagear ou retaliar os agricultores. Não vou dizer que não tem nenhum agricultor, que não tem nenhum caso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que reputar a agricultura o ônus de colocar fogo é uma estupidez, porque o agricultor não coloca fogo no seu próprio patrimônio. Aliás, a AproSoja, que é a nossa patrocinadora aqui no programa, a AproSoja fez um vídeo muito bem feito, que era uma moça numa loja, ela atende os clientes na loja, e de repente ela fecha a loja e põe fogo na loja. E aí a pergunta era mais ou menos assim: você acha que o agricultor faria isso com o seu patrimônio? Quer dizer, põe fogo no seu patrimônio? Então é óbvio que não põe fogo no patrimônio. Então o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um despreparo do governo atual para dar respostas efetivas, uma não antecipação tanto de brigadistas quanto aeronaves, etc. Eu tenho citado questões ideológicas que atrapalham, e aí nos atrapalharam também em 2020, porque como a licença técnica dos órgãos está na mão dos xiitas, dos ecochatos, daqueles que ficam com o dogmatismo, né? Quando nós quisermos aprovar, e você é importante isso, porque é especial aqui para a nossa turma do Mato Grosso, que é o estado mãe aqui do Bradock. O estado de Mato Grosso, em 2020, queimou muito mais do que o Mato Grosso do Sul. Por que isso aconteceu em 2020? Porque a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, já há 3 anos, não deixava fazer no momento certo, não dava autorização para fazer a queima controlada, que é você usar o fogo como uma técnica, e é uma técnica, só que não para ser feito no momento seco. Você usa o fogo controlado, o fogo preventivo, no final do período de chuvas, justamente para você controlar o fogo. Você dá uma limpada na quantidade de material orgânico que fica no pasto, que fica no campo, justamente para quando vem o período seco, não ser uma bomba relógio cheia de coisa para queimar. O estado do Mato Grosso não dava essa autorização. E é por isso que Poconé e toda a região lá no Pantanal do Mato Grosso queimou muito mais do que o Mato Grosso do Sul. Outra coisa, regiões onde tem RPPN, né, você não pode ter gado. Então o que acontece? O gado também ajudava a comer capim, portanto a diminuir a massa orgânica. Não deixava ter gado, portanto aumentava a massa orgânica. Outra coisa importante, eu vivenciei tudo isso, em especial no estado do Mato Grosso, por isso que eu estou falando com muita tranquilidade. Quando você usa os aviões e os helicópteros de pulverização para jogar água e apagar incêndio, os caminhões também, caminhão-pipa, você aumenta em 10 vezes a eficiência desses equipamentos se você utilizar retardante de fogo, que é um componente muito parecido com fertilizante, você mistura na água e aquilo aumenta a efetividade daquele volume de água que está sendo utilizado. Os xiitas não deixam usar. Os caras não deixam usar. Não pode usar. Aí você pergunta, mas por que não pode usar? Não pode usar porque, como é muito parecido com fertilizante, a área de mato que você usar o retardante de fogo vai se recuperar muito mais rápido do que as áreas que se recuperam naturalmente. Então isso gera um desequilíbrio ambiental. Vai te catar, quer dizer, é um argumento idiota. Você prefere ver pegar fogo
né, do que usar o retardante de fogo. Então, assim, há uma série de questões, para resumir o assunto e encerrar aqui, há uma série de questões, Brown, que demonstram que esse governo é mais ineficiente, né, não se planejou como nós fizemos. Acontece que eles têm muito menos críticas, porque, obviamente, na área ambiental, com a Marina, tartaruga lá, é um negócio sagrado. Assim, ninguém, né, do mainstream, da imprensa, da academia, o esquerda caviar do Leblon ou da Vila Madalena, ninguém critica a Marina Silva. É um crime de lesa pátria criticar a Marina Silva. Mas o fato, tirando as questões climáticas que realmente aconteceram agora e lá atrás também, ignorava-se isso lá atrás, mas as críticas não são feitas com uma espécie de benevolência para a Dona Marina e Companhia Limitada. Bom, depois dessa aula do Salles, deixa eu mudar de assunto, vamos falar sobre segurança pública. Olha só, está em vigor mais um período de saidinhas aqui no Brasil, das saídas temporárias dos presos. É a terceira saída temporária do ano e só em São Paulo, 29.500 presos deixaram as penitenciárias ontem, terça-feira, e até agora, pelo menos 150 já foram recapturados porque estavam infringindo as regras, já foram pegos cometendo novos crimes e foram presos. Esses 150, imagina quantos outros não estão cometendo crimes e ainda soltos. Queria te ouvir, Fabi, sobre isso e imagino a sensação de cada policial, né? Tendo que recapturar, levar de volta para a cadeia um preso que na próxima saída deve fazer de novo. Parece uma sensação de enxugar gelo eternamente, né? Parece não é, né, Brau? A gente fica aqui diante da tamanha impunidade e da benevolência que tem com um bandido. Muito simples isso, né? Até ontem mesmo já tinha visto que foram lá na Cracolândia e pegaram 3, 4, 5 ou 6. É sempre a mesma história. Aí quando você leva dados objetivos de que saidinha não deveria existir no Brasil, né? Porque já é difícil o crime ser solucionado. Quando consegue, coloca a pessoa na cadeia. Aí tem, além de saidinha, tem progressão, um monte de benefício, um monte. Aí você, diante de tudo isso, ainda você vai lá e coloca, tenta, né, argumentar lá com o pessoal da esquerda, que fala que isso aí é ressocialização. Não, não é. Primeiro que o dado objetivo é esse. Basta um cometer um crime verdadeiramente grave, que já foi para o beleléu esse argumento aí de ressocialização. Nós, de fato, aqui em São Paulo, por exemplo, nós vivemos presos, né? Nós somos obrigados a ter condições mínimas de segurança. A maioria hoje vive em condomínio, né? Para quem pode e para quem não pode. Você pode pegar a periferia de São Paulo, você vai ver lá que tem uma certa organização, inclusive de grupo de WhatsApp, né, falando aqui, tem um ladrão, cuidado com o ladrão, né? Cuidado, eu já vi faixa em rua. Então, é isso. Aí a gente tem que lidar com 30 mil pessoas saindo e dando um tapa na cara da sociedade. E ai daquele que falar alguma coisa um pouco mais grosso. Porque a gente sabe muito bem que esse governo federal, que tem sim, né, a ingerência nesta pauta, tem lá o Lewandowski que ama esse pessoal, ama essa questão de vamos ressocializar, né, como se fosse algo que aconteceu no Brasil. Isso não aconteceu, isso não acontece, isso não acontecerá. O bandido, de uma forma generalizada, só vai ter medo, né, da impunidade se ele realmente cumprir o que a lei determinou, sem nenhuma saidinha, sem nada de benevolência. Porque para nós aqui, que estamos do outro lado da ponta, os impostos chegam e você é obrigado a pagar ou está embutido, ninguém quer saber. Fica aí sem pagar uma vez o seu condomínio para ver o que acontece, né? Então ninguém pensa nisso, mas a gente pensa. Tá cansativo, então não é só sensação, não. É isso mesmo. Já basta os ladrões que estão soltos, a gente vê mais um tiquinho deles, né? Com tornozeleira eletrônica ou porta aberta, né? Só falando vai e volte, hein? Se comporte, ai, ai, ai. E é bom lembrar, né, Consta, que o governo federal tentou até o último minuto manter esse benefício, porque a gente está falando de saidinhas, elas acabaram mesmo, o Congresso aprovou, mas para os presos que já estavam no sistema, o benefício continua valendo, né? A lei não retroage em desfavor do réu, então quem estava na cadeia continua se valendo disso. E o governo tentou até o último minuto, né, Consta? O Lula vetou, o Congresso é que teve que derrubar o veto, mas se dependesse do atual governo, o benefício estaria mantido também para os novos presos, né? Com certeza, é um governo simpático à marginalidade. É um governo que enaltece, de alguma forma, trata como herói quase aquele que rouba para tomar cervejinha ou por aí vai, né? O comunismo, historicamente, sempre flertou com os bandidos, né? O lumpen proletariado, o quadro do Oi Titica,
né? Seja marginal, seja um herói. Então é de muito tempo isso. O Foro de São Paulo enaltece os sequestradores, narcoguerrilheiros, traficantes das Farc, né? E por aí vai. Então é um soco na cara do brasileiro de bem, que é a maioria. Quero crer que até no Rio de Janeiro seja a maioria, né? É difícil, que a gente vê aqui uma entrevista com alguém como Ramagem, preparado, sério, compara com o malandro do Duda Paz e vê que o cara está liderando, né? Dá um desânimo enorme. E é isso, né? O Brasil vive há muito tempo com uma esquerda, com uma mídia, com uma academia, martelando nessa visão romântica e deturpada de que o bandido é uma vítima, é um coitadinho, né? Tadinho, ele tem que sair, né? Tem direito à saidinha, é uma questão humanitária. É impressionante como o foco nunca está na verdadeira vítima. Aqueles que foram roubados, que trabalharam duro e compraram um telefone pagando em 12 prestações e o cara foi lá e levou na mão grande. Aqueles que morreram nas mãos de bandidos por nada, mataram de forma banal por um tênis, né? Esses nunca entram na equação, nunca são lembrados. Falávamos aqui hoje na entrevista sobre a questão da segurança pública, a pauta prioritária de muita gente, né? É isso, temos um governo federal que estimula a bandidolatria, que quer transformar o Brasil num narco-estado, que o ministro da Justiça, que devia ser o cara mais odiado do crime organizado no país, frequenta favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial. Então, esperar o quê dessa turma, né? Eles são sócios. Fala, Salles. O Brasil devia adotar, devia convidar aquele Bukele para vir para cá e assumir essa porra e colocar ordem no negócio. Acabar com esse negócio de visita íntima, nem aguenta na cadeia para fazer sexo. Já se viu um negócio desse. Saidinha, progressão de pena. Quer dizer, o cara é condenado a 20 anos, cumpre 7 e vai para rua. É o fim da picada, entendeu? Nós vivemos a consequência hoje dessa esquerda pós-regime militar, e que o regime militar não conseguiu enquadrar, bando de incompetente. Nós vivemos essa esquerda, colocou essa agenda no Brasil, na Constituição de 88 em diante, e vem aumentando. E é a ONGzinha que faz o serviço social, que puxa o cara e que cuida, que não sei o que, papapá, e é o programa da Rede Globo, e é o não sei das quantas, e é o dinheiro para aquela atividade cultural que incentiva a bandidagem. Quer dizer, o Brasil está tomado por essa agenda do politicamente correto, né, do patrulhamento ideológico, e esses caras não se cansam. E o pior é o seguinte, veja o caso da Tabata, né? Pega a Chatabata. Você pega a Chatabata, grande defensora dos bandidinhos, dos fracos e oprimidos. O dia que roubaram o celular dela lá na rua, eu lembro que roubaram lá, não sei se quebraram o vidro do carro, não lembro exatamente. Ela veio com esse discursinho, eu acabei de ser assaltada. Porra, não enche o saco. Você que incentiva esses caras aí, você que passa a mão na cabeça, agora vem reclamar. Entrega seu celular, faz um chequinho também pra turma ir lá fumar um beck, lá fazer sei lá o que na boca. Então, esse é o problema. É um país de frouxos, que depois do regime militar foi deixando esse pessoal todo se impregnar nas instituições, produzir legislação, mudar Código Penal, e a sociedade de bem está cada vez mais acuada. Como diz o Rodrigo muito bem, é preciso reagir. E para reagir tem que usar os instrumentos, né, que o Bolsonaro nos permitiu. Não tem outro jeito.